Olá, sejam todos bem-vindos à segunda semana do PEJA. A semana é organizada pela Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e tem o objetivo de dar visibilidade às boas práticas pedagógicas de professores dessa modalidade de ensino na nossa rede. Este encontro conta com a parceria da Multirio, que está fazendo esta transmissão ao vivo pelo seu canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou José Roberto Pérez, professor de Artes Plásticas do Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos, o CREJA, e vou apresentar e também mediar a mesa de hoje, que vai expor boas experiências em linguagens artísticas e educação física. Antes de começarmos nossa conversa, quero lembrar que amanhã, quinta-feira, na parte da manhã, teremos a mesa sobre experiências exitosas em matemática e ciências. E à noite, encerrando a semana, teremos o 6º Seminário Municipal das Escolas Exclusivas de Educação de Jovens e Adultos, o SEMEJA. Esperamos que todos esses debates contribuam para o seu trabalho com a educação de jovens e adultos. Quero lembrar que a transmissão deste e de todos os outros encontros ficarão disponíveis no canal da Multirio no YouTube. Por isso, aproveite para se inscrever lá e marcar o sininho de notificações. Assim, você vai poder receber todas as novidades produzidas pela Multirio. Visite também o portal da Multirio, porque lá tem muito conteúdo de apoio pedagógico para a gente, viu? Agora, eu vou explicar como será a dinâmica da mesa de hoje. Eu vou ter aqui o professor Osvaldo Oliveira, que vai mediar junto comigo este encontro. Ele é também professor do CREJA, de Educação Física. E as professoras participantes da mesa terão, cada uma, 12 minutos para apresentar a sua prática pedagógica. No final, vamos abrir a roda de conversa quando todos iremos responder algumas perguntas já enviadas pelo campo. Então, agora, eu vou apresentar as professoras convidadas de hoje. Pelas linguagens artísticas, temos a professora Valéria Cristina Moffatti, da Escola Municipal Almirante Saldanha da Gama, e a professora Simone Santiago, da Escola Municipal Renato Leite. E sobre educação física, vão falar a professora Cristina Bayer, da Escola Municipal República de El Salvador, e a professora Andréa Sancler da Silveira, que é professora no CIEP Nação Rubro-Negra. Olá, professoras! Sejam bem-vindas à Semana do PEJA. Então, vamos começar. Olá, Vamos começar, então, com você, professora Valéria. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês, da minha casa, mas com vocês, né? E é um prazer essa oportunidade de estar compartilhando um pouco, trocando um pouco das experiências que nós fizemos de trabalho com os nossos alunos, né? E nesse momento delicado da educação, é bom a gente lembrar que nós tivemos muitas limitações, não é mesmo? Como o de contato mesmo com os nossos alunos, limitações de mensagens, de contato mesmo com eles. E eu fiquei pensando em qual seria o nosso papel de educador musical em meio a esse ensino remoto emergencial, né? E passando lá nas nossas competências gerais, nós podemos dizer que fizemos algumas ações que permitiu, vou destacar pelo menos 3 ações aqui. Por exemplo, nós conseguimos ampliar o repertório cultural deles, o repertório musical, isso era muito importante para a gente, né? Nós conseguimos ampliar a autonomia nas práticas artísticas dos nossos alunos, incentivando o protagonismo deles, e também a questão do autoconhecimento e do autocuidado, já que a música, ela oportuniza muito esse tipo de reflexão, né? Então, nós propusemos algumas ações e eles nos deram o retorno pelo meio que eles achavam mais acessível, porque muitos não têm habilidade de entrar numa plataforma, né? Não têm familiaridade mesmo com isso, então eles nos davam um retorno mais por gravações de vídeo e de áudio, né?
E o trabalho que nós propusemos foi uma parceria, juntamente com os professores lá da Escola Municipal Almirante Saldanha da Gama, né, com todos os professores, e principalmente com a linguagem de língua portuguesa, a professora Fátima, né? E ela abordou 3 dimensões do conhecimento, que foi a criação, a expressão e a fruição. Então, nós propusemos, a partir do projeto Tom nas Escolas, que é uma parceria da SME com o Instituto Tom Jobim, nós propusemos que eles fizessem trabalhos sobre a cidade do Rio de Janeiro, né? E então os alunos fizeram as suas produções, mandando vídeos, cantando. Muitos cantaram músicas do Tom Jobim, né, como Garota de Ipanema, Samba do Avião, e assim eles fizeram as produções deles. E eu vou compartilhar com vocês uma poesia, um poema, né, um depoimento que uma aluna nossa fez, porque nós tivemos esses cantores, mas eles não, por questões de privacidade, não querem se expor, né? Então nós respeitamos, mas essa aluna então deixou esses versinhos e eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu não sou carioca, eu sou de Minas, mas eu me sinto como se eu fosse daqui. Carioca é um povo hospitaleiro e também é festeiro. Eu não vivo mais sem praia, sem pagode, como é que pode? Eu amo a Feira de São Cristóvão, eu me sinto em casa lá. No fim da noite eu dou um pulo no pesqueiro para relaxar. E assim eu encerro meu fim de semana. O Rio é um lugar lindo, é o grande cartão postal do país. Eu sou aquela mineira morena apaixonada pelo Rio de Janeiro. Eu digo e repito, o Rio deveria voltar a ser a capital do Brasil. Eu amo todo esse fervo e assim eu digo, uai, caraca! Então, aí o depoimento da Larissa, né, cheio de amor, cheio de carinho pelo Rio, e assim nós fizemos muitos trabalhos, recebemos, né, muito retorno dos alunos com esse projeto do Tom nas escolas, que foi muito legal, foi disponibilizado também pelo material de complementação escolar, e foi incrível, maravilhoso. Acho que para quem é professor de educação musical, foi encantador esses meses de agosto e setembro, quando nós estivemos trabalhando com os nossos alunos, Tom nas escolas. Não só, eu acho que não só para a educação musical, teve uma interdisciplinaridade. Eu vi professores de geografia, de história, de matemática trabalhando com esse projeto também. Mas para nós, educadores musicais, né, foi maravilhoso. Obrigado por dividir com a gente a sua experiência, professora Valéria. Super interessante, né? A música, que é a arte das musas, como a gente aprende de maneira mais sensível quando a gente está ouvindo uma canção. E importante, né, resgatar essas possibilidades que a cidade do Rio de Janeiro tem, né? Eu concordo com a aluna, né? A gente tem que voltar a ser capital. Não precisa ser capital, né, federal, mas capital cultural, né, o coração cultural do Brasil, que o Rio de Janeiro é fantástico. E foi muito importante para nós, porque essa questão de ampliar o repertório deles, né, foi bacana, uma coisa além do convívio musical que eles têm, né? E essa questão do autoconhecimento, também do autocuidado, quando nós mandávamos, às vezes, um link e tudo, e eles... Ah, professora, eu adoro essa música, né? Ah, professora, que bom, essa música mexeu comigo, foi muito bom para o momento que eu estou vivendo hoje, né? Então, essa competência a gente conseguiu trabalhar muito bem com eles, que é essa questão do autoconhecimento e do autocuidado, né? A questão do repertório, alguns falavam, ah, eu não gosto dessa música, mas aí a gente, como educador, sempre cai naquela questão, gente, não é preciso gostar, amar, vocês vão conhecer, né? Todo o tipo de música, e aí sim, depois vocês vão emitir aí o parecer de vocês, né? E, assim, ampliar também essa autonomia deles nas práticas artísticas, né, que foi que a gente tentou incentivar esse protagonismo deles para fazer com que eles criassem, mesmo de casa, mesmo nesse momento delicado, né,
desse ensino remoto aí, para que eles criassem, que fizessem as suas produções. E foi muito gratificante, tivemos muito retorno, foi muito bom mesmo. O projeto foi ótimo para nós. Maravilha. Realmente é necessário ampliar o repertório, né, musical dos estudantes. Às vezes não é nem uma questão de não gosto, é de não conhecer, né? Quando a gente não conhece, a gente acaba dizendo que não gosta, mas não gosta porque não conhece. E o papel do educador é justamente esse, apresentar, trazer algo que ainda não é conhecido para os estudantes. E aí eles vão articulando, né, com o repertório cultural musical que eles já trazem, com aquele novo que é apresentado pelo educador. Fantástico, professora. Exatamente. Uhum. Agora é a vez da professora Simone Santiago falar sobre a sua experiência com as artes visuais. Olá, muito bom dia. Estou muito feliz de estar fazendo parte dessa semana junto com vocês e com todos os que vão assistir essa nossa apresentação. Trago aqui a palavra das artes visuais no trabalho na Escola Municipal Renato Leite. Nossa escola é uma escola que trabalha muito com projetos, como a grande maioria, se não todas as escolas da rede. E no ano passado nós tivemos um grande sucesso em todos os projetos que a escola desenvolveu. Isso puxado pela nossa PO, a Bruna Ramos, que está sempre liderando esses projetos junto com a gente, e foram momentos muito legais, muito profícuos. Nesse momento de afastamento social, infelizmente, na minha escola eu não tive o mesmo retorno que a Valéria teve na escola dela, né? Talvez porque em artes visuais a gente tem uma questão de materiais, a gente tem uma questão da presença, do manuseio, né? E esse afastamento traz para a gente essa falta, né? Essa falta grande de estar junto do aluno e de desenvolver ali, de colocar mesmo a mão na arte, né? Mas quando nós desenvolvemos esses projetos do ano passado, o primeiro foi relacionado, todo o primeiro bimestre foi relacionado à questão da mulher. E isso para trazer realmente a visão, né, para os alunos do posicionamento da mulher, né, no momento que a gente vive, né, na contemporaneidade. E a contribuição dos alunos nessas discussões foi muito proveitosa, né? A gente discutiu, começando os aspectos da representação e da representatividade da mulher no campo das artes visuais. Então, como a mulher era representada, como ela ainda é representada até hoje, né? Quais as mulheres que se fizeram como artistas de renome, digamos assim, quais que mesmo tendo trabalhos fantásticos, não conseguiram alcançar uma mesma representatividade como é costume os homens terem, né? Então, essa discussão foi muito, muito legal e ela foi se ampliando pelas colocações dos próprios alunos, quando eles traziam para a gente as ideias deles sobre como eles viam, né, principalmente elas, se viam nessa contemporaneidade. Né, a discussão sobre o campo da beleza, como a gente tem esses estereótipos de beleza, os padrões de beleza, né, e é muito legal que dentro foi muito legal que dentro das nossas turmas nós tínhamos uma diversidade muito grande, né? Então, desde as meninas mais novas, né, onde toda ali a sua feminilidade, toda a sua presença estava ali em sala de aula, né, como das mulheres de meia idade e as mais velhas também, porque eu tenho a felicidade de ter numa das minhas turmas uma senhora que tem 82 anos e que não desiste de estudar, né, uma lindeza ver a dona Noemi na sala de aula. Então, a gente viu todas essas mulheres, todas essas
essas presenças femininas em sala de aula. E elas foram se reconhecendo nessas imagens das mulheres que foram representadas na história da arte ao longo de todos os períodos que nós fomos pontuando, apresentando imagens para todos eles, né? E fomos desenvolvendo várias atividades e, né, dentro de uma proposta que nós tivemos um resultado muito legal, muito interessante e que foi divertido para os alunos. Eles curtiram, tanto as meninas, tanto as mulheres, o lado feminino das turmas, quanto o lado masculino também se explodiu ali em representatividade feminina, né? O lado masculino, o homem ali presente na sala de aula, aceitando o seu lado feminino e expondo isso através de um desenho, através da cor, através da forma no papel. Eu trouxe aqui essas imagens e vou dividir aqui com vocês para vocês poderem ter ideia do que eu estou mencionando. Todo mundo está vendo aí? Dá para ver? Ainda não. Dá um ok Agora aí para mim. Agora sim. Foi? Foi. Então, aqui o nome do projeto era esse, O que vai na cabeça da mulher. Né, uma visão sobre a representação e a representatividade da mulher na arte e na sociedade. Aqui do lado a gente tem um desenho, né, que foi um desenho de um aluno homem, né, não é uma representação de uma das meninas, de uma das mulheres da sala, né. Então a nossa ideia era justamente essa, colocar esse valor do feminino fora dos estereótipos, fora das normas de beleza que até hoje são impostas às mulheres, e isso veio de uma forma muito natural e muito divertida, como eu disse antes. A gente partiu de um desenho, vou colocar aqui para vocês, partiu de um desenho dado uma silhueta de rosto de mulher, porque a maioria não se sentia à vontade de desenhar livremente, né? Embora a gente incentive essa prática do desenho, muitos não se sentiram à vontade, e aí, vocês se sentem à vontade se a gente partir de uma silhueta, se a gente partir, eles preferiram assim, e foram desenvolvendo a sua criação em cima dessas silhuetas dadas, né? Então, aqui a gente tem alguns resultados, né? Os alunos produzindo os seus trabalhos, e depois dessa parte pronta, eles trouxeram a necessidade de colocar mais o rosto da mulher, né? Foram eles que falaram: professora, a gente quer mais cara de mulher aqui, a gente desenhou, mas a gente precisa colocar o rosto da mulher, né? E a proposta a partir daí foi um trabalho de colagem em que eles, nessas duas imagens aqui embaixo vocês podem ver, eles trabalharam com rostos femininos em cima de silhuetas de papelão e foram fazendo uma colagem, um emaranhado desses diversos rostos e trazendo para a figura feminina, aqui como vocês veem nesse novo slide, um rosto feminino de todos os femininos que eles encontraram dentro de sala de aula. E muitos se viram nessa representação, né? Então, esses trabalhos, eles, se não me engano, eles participaram da Semana do Pejo do ano passado, de 2019, que foi quando esse trabalho foi realizado, e foram... Falta um... Vai, menina? Não acabou. Aqui. Aqui a gente tem outros trabalhos e essa mistura das técnicas, tanto de colagem quanto de desenho, foi uma coisa que os alunos pontuaram como uma coisa divertida mesmo da aula, né? Eles sempre trazem
Eu dou aula para os pequenos também, não dou aula só para o PEJ, eu trabalho com ensino fundamental 1, de primeiro a quinto ano, e tenho uma turma especial de sexto ano carioca. E, assim, o grande barato das artes visuais para os meus alunos, ao menos é o que eles me trazem até o momento, é a oportunidade de experienciar vários materiais. E essa linguagem, né, da arte, através da materialidade, por meio da materialidade, é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com eles, porque os resultados são os mais diversos, né? Às vezes a gente tem um planejamento de uma aula para trabalhar dessa maneira, indo por esse uso do material, e aí você começa a aula e o aluno vê outra possibilidade para o material que você não tinha visto ou não tinha pensado naquele momento para aquela proposta, e a coisa surge, né? Como nesse segundo desenho que vocês veem aqui, acho que é Kaplan, ela misturou as duas propostas, a colagem e o desenho, né? E somou as duas atividades, as duas técnicas que a gente estava usando nesse projeto num trabalho só, né? Então, esse ano eu me sinto um pouco esvaziada dessa coisa toda de estar junto, de produzir, de meter a mão na massa. Isso está fazendo muita falta para mim, e eu vejo como falta também para os meus alunos, porque a presença da gente é muito, muito, muito importante. Eu acredito na educação por meio do afeto, por meio da presença, por meio da troca. E essa pandemia trouxe para a gente o afastamento, uma coisa para a gente aprender a lidar, né? Aprender a lidar com estar longe e tentar se fazer presente mesmo na distância. É isso que todos nós, professores, tentamos fazer desde o dia 13 de março, né? Nos fazermos presente nessa gigantesca distância que nos foi imposta. E eu tenho certeza que a hora que essa coisa toda acabar, esse afeto todo, essa presença toda vai retornar para a sala de aula, porque é ela que move a educação, né? O afeto e essa presença, tanto de alunos quanto de professores em sala de aula. Aí é essa a minha contribuição para vocês nesse momento da Semana do PEJ. Muito obrigado, professora Simone. Realmente, né, essa pandemia, para nós que somos professores de artes visuais, é bem desafiador, porque os três pilares, né, da abordagem triangular formulada pela professora Ana May Barbosa, né, do fazer artístico, da contextualização e da apreciação de obra de arte, né, o fazer artístico deixa a desejar, porque o fazer artístico é necessário que o professor de arte esteja ali acompanhando, né, o processo, junto com o estudante. Então, eu partilho da mesma frustração, mas numa perspectiva de que a gente possa se reinventar e fazer com que tudo isso sirva de ensinamento. E super interessante, né, o seu trabalho, porque me remeteu também ao livro lançado ano passado da professora Ana May Barbosa, que o título é As Mulheres Não Devem Ficar em Silêncio. Então, achei a sua prática assim, maravilhosa, porque além das mulheres, né, das jovens, reconhecerem, né, a importância da mulher na sociedade, faz com que também os homens e os jovens, né, do sexo masculino possam reconhecer também o feminino, né, a importância do feminino na sua própria vida, né, na sua própria existência. Então, acho assim, fantástico o seu trabalho. E pensar que as artes visuais, né, elas apontam, né, para a gente problematizar, inclusive, essa questão do estereótipo, né, da beleza, o que é belo, né? Belo depende muito de um contexto, né, da sociedade. A beleza, se a gente for pegar a história da arte, né, a gente vai ver que os corpos femininos representados vão mudando ao longo da história, né? Então, é necessário fazer com que o estudante compreenda, né, como as imagens elas têm o poder de comunicar e de persuadir também. Então, é necessário saber ler uma imagem, fazer a leitura da imagem para que a gente possa também problematizar e desconstruir
muitas coisas que foram impostas, né? Sim, foi muito legal esse momento da leitura da imagem, como você colocou, né? Elas próprias, os rapazes também, os homens na turma, observando essa mudança dos corpos, como você falou, né? Trazer uma imagem do Renascimento, aquele corpo que tinha formas mais volumosas, mais rechonchudas, digamos assim. E, assim, eles vendo, poxa, professora, mas não tem nada a ver com o que a gente pensa de bonito hoje, né? Esse pessoal aí está tudo meio fora de forma, né? E aí a gente pensar sobre essa questão da beleza, né? O que é belo para cada um, o que é o belo na arte, o que é o belo na sociedade, né? E foi muito bom ver que muitas, mas muitas, senão todas as minhas alunas, elas apresentaram em sala de aula uma aceitação de si mesmo muito grande, né? E foi muito legal isso, né? As meninas passarem a mão no cabelo, aqui, o meu cabelo é crespo mesmo, aqui, ó, é assim mesmo que é bonito, né? E outras já falaram assim, não, eu já prefiro do meu liso, eu gosto do meu liso assim, vai ficar assim. Então, essa troca, né, de reconhecimento, cada um se reconhecer e se aceitar, né, trouxe essa visão para a gente dentro do projeto, né, que se aceitar é o mais importante. Você se vê com a sua beleza, independente do que digam por aí. Eu já falo por mim mesma, né? Eu já chegava na sala de aula falando, olha aqui, meu cabelo é branco e vai ser branco, porque eu curto meu cabelo do jeito que ele é. Né? Não, já me... como é que eu falei para eles? Eu já me vi livre da tinta de cabelo já faz tempo e estou super feliz assim. Ah, professora, mas você não se sente velha com esse cabelo? Não, cara, porque a velhice não está por fora, a velhice está por dentro. Né? Então, quando você vive a sua vida se entendendo, se aceitando, né? O que está por fora vai refletir o que está por dentro, né? E eles concordaram com isso, foi uma dinâmica muito, muito, muito legal. E a colocação dos meninos, dos homens nas turmas, também foi super interessante, né? Como eles olhavam para as mulheres, vendo, caraca, ela sabe do que ela está falando, ela se aceita, ela é daquele jeito mesmo, eu não tenho que dar meu pitaco, eu não tenho que dar meu porém nela. Né? E isso foi muito bom, foi muito, muito gratificante para mim, enquanto professora, e para a escola toda foi também, para as turmas que participaram desse projeto, que foram as 4 turmas de 1-5 que a escola tem, foi muito, muito gratificante. Que maravilha. Eu também estou nesse processo de deixar o cabelo branco. Estou lá, vou chegar lá. Interessante, né? O livro que eu fiz referência da Ana May Barbosa, As Mulheres Não Devem Ficar em Silêncio. Nesse livro ela tem um capítulo que ela trata sobre os grandes artistas da nossa história da arte e que por trás de todo grande artista tem uma mulher que foi invisibilizada, tão grande artista quanto aquele artista, mas invisibilizada na história, né? Então, trazer esse trabalho para a sala de aula também é importantíssimo para dar visibilidade para as mulheres, né? Que as mulheres também são artistas, produtoras de artes e merecem esse lugar de destaque também. Sim. Obrigado, professora. Mudando o tema da conversa agora, eu convido a professora Cristina Bayer para falar sobre sua prática com a educação física. Olá, professora, tudo bem? Olá, bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Bom, eu sou a professora Cristina, de Educação Física, sou da 3ª CRE da Escola República de El Salvador. Trabalho no PEJA há 3 anos. E primeiro foi um impacto porque eles são meio adultos, né, meio jovens, meio adultos, um grupo com uma mistura muito grande de idades, de diferenças, de habilidades. Muitos deles têm problemas físicos, então não é simplesmente dar uma aula para um grupo adulto, como numa academia, né? Você tem que ter um olhar diferenciado, você tem que ter uma mão diferenciada para poder abranger e inserir todo mundo nessa aula.
Então, o primeiro desafio era olhar o caderno pedagógico e ver, adequar o que foi pedido e colocar em prática. Mas, como o caderno ele é mais amplo, ele permite que as questões pessoais dos alunos, né, e as necessidades daquele grupo, daquela escola, sejam também priorizadas nas aulas, não necessariamente a atividade física, né? É só, vamos dizer assim, um complemento. Lembrando que as escolas não tinham ainda esse projeto com educação física. Tinha artes, mas educação física só em algumas escolas piloto. Depois, com o tempo, que as escolas foram acrescentando a educação física no currículo do PEJA. E eu quero falar primeiro da adaptação da clientela, né? Primeiro, eles não queriam a atividade física inicialmente, achavam que aquilo era desnecessário, que eles queriam ir embora, principalmente que os grupos maiores do bloco 2 faziam essas aulas nas sextas-feiras. E sexta-feira, sabe como é que era? Sextou, né? Sextou, eu quero ir para lá, eu quero ir para cá, eu não quero ir para a aula de educação física. E justamente o trabalho, com o aumento da clientela neste dia, é que vem consagrar justamente se o trabalho está sendo feito correto ou não, porque aí a quantidade de alunos que começaram a participar na sexta-feira aumentou muito, a partir do momento que eles já não faltavam mais, que sexta-feira era o dia da escola, porque tinha isso, porque tinha aquilo. Então, você vai integrando esses alunos. E aí, qual era a preocupação? É você poder dar aula tanto para o aluno de 17 quanto para o aluno de 65, e que ele se sentisse dentro da aula, e não assim, porque eu sou um café com leite, eu só vou fazer um pouquinho. Não, ele também faz parte dessa aula. Então, eu dividi a aula em duas partes. A primeira, o alongamento, que era geral, todo mundo lá dando uma esticadinha e tal, pegando todas as musculaturas e tal. Aquela coisa bem light, porque aí tanto o aluno com algum tipo de problema físico, quanto o aluno mais jovem poderia fazer. Beleza, fazia, tal. Depois vinha a parte dos pequenos jogos, ou matemática que eles tivessem, vamos dizer assim, despertado. Até uma brincadeira de gato, rato, um queimado com um bolão grande, qualquer coisa que eles pudessem participar. Campo minado, sabe, com várias bolas diferentes, tudo que o aluno de 65 e o aluno de 17 pudesse compartilhar naquele momento. Beleza. Parava, primeiro tempo da aula, dá uma parada para respirar, se hidratar, aí sempre falando da higiene, ia ao banheiro, beber uma água e tal, voltava para a segunda parte. Na segunda parte, a gente tem que começar a priorizar as necessidades desses alunos. Então, já não pode ser só o jogo, o pequeno jogo, com a cooperação, que é a dinâmica principal. Aí a gente já vai dar um pouco mais de foco nos grupos separados. No grupo mais novo, que gosta ainda de jogar, que quer jogar, vamos disponibilizar um jogo disso, um jogo daquilo, faz uma dupla, faz aquilo outro. Nos grupo mais velho, que não queria esse tipo de atividade, a gente coloca os jogos de salão, mas com temáticas específicas. Vou te dar um exemplo. Isso aqui, ó, por exemplo, fazia um jogo de dama, né? Que a gente tem o jogo de dama. Vocês estão vendo aqui? O jogo de dama tradicional, tal. Só que em vez de tampinha, a gente coloca com letrinhas, o má, o mé, e se formar uma palavra, vai ganhando ponto, mais do que ganhar o jogo. O jogo vale tanto, mas se formar palavras durante o jogo, vai ganhando mais pontos. Quer dizer, porque eu tenho que atender, vamos dizer assim, o aprendizado dessa clientela. E aí a gente vai trocando isso, vai trocando aquilo outro, pegando o gancho da colega, da Valéria e da Simone, do empoderamento feminino, né, e do respeito mútuo, que elas falaram muito bem sobre isso. A gente lembra do Outubro Rosa, né? Cristina, nós estamos no Outubro Rosa. Você me ouve, professora? Oi? Você está me ouvindo? Você me ouve? Você pode mostrar novamente para a gente os detalhes? Isso. Vamos lá. Obrigado. Aqui, a gente usa. Levanta só mais um pouquinho, levanta só mais um pouquinho o material para a gente poder. Isso, perfeito. É para não cair. Deixa eu botar assim. Obrigado. São tampinhas, tá? Com as letrinhas, que eu usei no jogo de dama. Em vez de só colocar a tampinha coloridinha, azul, amarela, pau, coloca com letrinha. Porque à medida que ele juntando, no momento do jogo, formou uma palavra qualquer, ele já escreve e coloca lá. Principalmente para o bloco 1,
que é a alfabetização, que às vezes tem mais dificuldade, às vezes tem vergonha, né, de expor a necessidade, né, do aprendizado e o reforço. Aí, o que nós fizemos também? No Outubro Rosa, teve vamos dizer assim, uma junção, uma culminância de todos os trabalhos. Aí teve declamação, teve poesia, teve relatos. E eu fiz para esse grupo um bingo, o bingo do Outubro Rosa. Deixa eu pegar esse aqui, que é melhor. E aí todas as turmas poderiam participar. É só Muito formar bom, professora. Isso mesmo. Tá? Mostra pra gente. Isso. Chega só mais um pouquinho para pegar, para a gente ver o material todo. Isso, perfeito. Aí tinham palavras em espanhol, porque a nossa escola tem espanhol, tinham palavras da parte de ciências, tá? Tinham palavras de educação física, tinha dramatização, e cada vez que eles acertavam, eles ganhavam uma bala para poder estimular. E no final essa bala tinha que ser compartilhada, esse era o problema. Ela tinha que ser compartilhada com todo mundo do grupo, né? Ainda trabalha a socialização, foi muito eu que bom. Ganhei, né? Aí tem vários. E atrás eu coloco o quê? Eu coloco um quadrinho que qualquer um pode seguir com os números e o que significa. O importante no dia não é professora, só falar, chega só mais um pouquinho, isso, chega só mais um pouquinho. Coloca de novo, por favor. Isso. Afasta só um pouco. Isso. Muito a numeração, bom. Tá? Dos jogos. Que o importante no dia é a dramatização. Por exemplo, se eu falar assim, qual é o símbolo do Outubro Rosa? Será que é um cachorrinho? Será que é não sei o quê? Essa dramatização é que o cara vai chegar e vai acertar. Não, é o laço de fita. Eu ganhei! Aí ganha lá a bala. Entendido? Então, isso foi uma das coisas que deu muito certo, funcionou muito bem durante o ano passado. E esses outros jogos, dominó de famílias, de letras e números, multiplicação, etc., esse material que a gente já conhece. Só que chegou a pandemia, né? Eu não ia lá na casa de cada um, pegar o bracinho, vamos lá, pessoal. Não dá para fazer isso, né? Com essa separação. Então, eu também fui mandando jogos, fui mandando vídeos, pequenos vídeos, né? Para poder eles continuarem essa prática. A primeira foi o alongamento, que é o primeiro passo nosso, é o trabalho de alongamento. Mandei um vídeo de 3 a 4 minutos para eles manterem o alongamento. E eles fizeram algum retorno. O retorno é mínimo, porque eles têm muita dificuldade com a internet. Muitos deles têm que trabalhar. Então, ou bem usa o telefone, que é a fonte deles, para fazer o trabalho, ou bem para fazer esses retornos. Então, não pode ser assim, você querer que... esse aluno não respondeu? Meu Deus, eu já mandei isso, já mandei aquilo, e ele não mandou nada. Não, não é assim, né? É devagar, aos poucos, eles vão mandando, vão, né, trazer alguma coisa. Outro que eu fiz também foi do... Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Lembra do jogo da velha, né? O jogo da velha. Em vez de colocar só a tampinha laranja e a tampinha tal de outra cor... Mais para o lado, professora, por favor. Mais um pouquinho para o lado. Isso, perfeito. Está centralizado, agora dá para a gente enxergar bem. Obrigado. Em vez de botar só a tampinha verde ou a tampinha laranja tal, por que não colocar as tampinhas com letras e números? Até para reforçar o que a professora está dando lá no bloco 1. Se ela está dando vogais, se ela está dando números, se ela está dando famílias. Então, coloca esse jogo do mesmo jeito que eu fiz da outra vez. Letra E, letra A, letra I e as famílias. Tá? Isso foi um dos vídeos que eu coloquei para eles. O outro vídeo foi sobre mímica. Lembra daquela brincadeira de mímica? Olha isso aqui, o que é? Papá, e a pessoa vai descobrindo o que é. Aí eu inventei o seguinte, quer dizer, não inventei, só adaptei. Vamos imaginar... Professora, tem como a senhora... Professora Cristina? Eu acho que você mutou o áudio sem querer. Ligou o áudio novamente? Peraí. Não, agora a gente ouve. Professora? Ouviu? Agora sim. Isso. Não, desligou. Professora, desligou o áudio. Eu acho que a senhora, na movimentação, acabou sem querer desligando. Fui. Foi. Tá dentro? Tá dentro. Pode falar. Vamos imaginar que eu
balançando os braços, né? O que é isso? Uma professora voando? É um pássaro? Uma galinha? O que é isso? Não sei. Aí alguém fala, é asas. Aí o aluno fala, eu não sei escrever asas. Não tem importância. No primeiro espacinho, ele faz o desenho de asas, né? Aí ele vai na internet, procura com um amigo, procura com o filho, né? Porque geralmente são maiores e tal. Aí escreve a palavra asas. Quantas letras tem? 1, 2, 3, 4. 4 letras, 4 pontos. E assim vai o jogo, tá? Até eles formarem todas as letras do alfabeto ou um grupo de letras do alfabeto que eles estejam trabalhando. O que mais? Mandei também um outro jogo, já para um grupo maior, que é o Adedanha. O que é o Adedanha? O Adedanha que a gente já conhece. Nome, país, cidade, fruta, etc, etc. Só que aqui vai ser o das famílias. Eu botei um exemplo, ó. Letra M. M com A, M com E, M com I, palavras assim, né? Iniciando com as famílias. E assim vai. Tá? E por último, gente, é para lembrar que o mais importante dentro do nosso currículo é que ele ressalta bem, em quase todos os blocos, o respeito, né? A vontade deles trabalharem, nunca perder esse laço, esse elan com esse aluno. Nunca perder esse momento de que ele pode fazer e que ele consegue fazer alguma coisa. Mesmo que seja mínimo, às vezes na visão de outro, mas para a gente que está vendo que ele iniciou do zero e foi para outro ponto, não é mínimo, é muito mais, né? E enfatizando sempre a cooperação. Mas o mais importante é isso, que mesmo eu quero estar sempre. Professora Cristina, afasta só um pouquinho. Mesmo estando. Centraliza para a gente poder ler. Isso, para aí. Mesmo distantes, quero o melhor para vocês. Muito bom. E é isso, gente. Muito obrigado, professora Cristina. Que trabalho fantástico. Muito bom mesmo. Agora eu vou chamar o professor Oswaldo Oliveira para contribuir, né, trazer uma contribuição para a apresentação da professora Cristina. Professor Oswaldo, muito obrigado. Você está com a palavra. Olá, pessoal. Olá, todo mundo. Bacana, Cristina, parabéns pelo trabalho, muito legal. Queria fazer aqui, pessoal, alguns destaques, né, disso que a Cristina traz. Primeiro, sinalizando, né, que como professor do Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos, né, o CREJ, de Educação Física desde 2017, né, com aulas de Educação Física, mas trabalhando a Educação Física no PEJA desde de 2008, né, quando começa o projeto piloto, né. Então, a Cristina ela comentou, né, sobre essa questão da gente ter algumas escolas somente com aulas de Educação Física, e aí em 2019, quando a disciplina ela entra na matriz curricular, existe então essa expansão das aulas, né, para ter mais escolas, com mais turmas sendo atendidas, mais colegas envolvidos nas aulas. E aí, como a Cristina coloca, a gente tem são dois desafios, na verdade, né? O desafio da gente entender qual é a perspectiva de educação física escolar que a gente pretende desenvolver nas escolas, de educação de jovens e adultos, né? E também entender a diversidade encontrada nas turmas de EJA. Esse talvez seja um ponto assim, que a gente já viu na fala da professora Simone, né, nas linguagens artísticas, viu se repetindo na fala da professora Cristina. É algo que a gente precisa estar bem atento na observação até para a gente começar o planejamento, né, que a gente vai desenvolver. A gente sabe que a gente tem os conteúdos, os blocos de conteúdos da disciplina, né? Mas o que seria bom a gente ter atenção inicialmente é essa observação dos alunos, porque em cada turma, em cada escola, essa diversidade ela vai se apresentando de formas diferentes, e se a gente já parte do princípio de trabalhar o conteúdo antes da observação do aluno, a gente pode ter algumas perdas, né? E a Cristina ela demonstra, né, essa capacidade de interagir com os alunos para poder fazer os planejamentos dela e também na hora de fazer essa integração com as outras disciplinas, quando ela propõe jogos, brincadeiras, e vai dialogar com a alfabetização.
Isso é bacana, isso é muito interessante mesmo, que a gente procure estar ali o tempo inteiro atento, inclusive nesse momento, né, das aulas à distância, que a gente tem essa dificuldade de manter o contato com os alunos, mas procurando de todas as formas que tiverem ao nosso alcance não perder, né, esse contato com eles. Né? Legal, Cristina, parabéns. E agora é a vez de ouvirmos a professora Andréa Sancler da Silveira, que também vai nos contar sobre sua prática com educação física. Olá, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu sou nova no PEJA, comecei no segundo semestre do ano passado e, como a Cristina falou, quando eu cheguei nessas turmas, a primeira coisa que eu fui avisada é que eles não gostavam dessas aulas práticas porque eles já vinham cansados do dia de trabalho e que esse terceiro turno eles gostavam de atividades mais leves, de pesquisas, de rodas de conversa, e eu cheguei com uma proposta bem diferente. Eu gosto muito da minha prática e percebi que nesse grupo, quando eu cheguei, né, no ano passado, eu era mais velha que a maioria, porque eu atendo o bloco 2, e eles relatavam esse cansaço de chegar no terceiro turno, né, para as atividades físicas, e eu pedi que eles me dessem uma chance de mostrar um pouco o trabalho, que eu gostava muito da atividade física, de descer, de estar lá fora, de explorar a quadra, porque o CEP Nação Rubro-Negra tem um espaço bem bacana para atividade física, para educação física, e eles aceitaram essa proposta. Esse ano, quando a gente começou, eu recomecei com essa mesma proposta, deles me darem a oportunidade de, no primeiro tempo, fazer a minha atividade proposta, e no segundo tempo a gente flexibilizaria para que eles pudessem ser atendidos nas suas vontades, né? E foi muito legal, porque eles participaram bem, atenderam bem e perceberam que, apesar da diversidade do grupo, né, tem um grupo muito novo, que inclusive alguns já tinham sido meus alunos durante o dia, né, no CIEP, e agora a gente estava se reencontrando no PEJA. Então, eu já tinha uma entrada com alguns bem legal, e já sabiam da minha proposta. Eu gosto de trazer brincadeiras, jogos cooperativos, eu gosto muito da diversão na aula de educação física. E começamos o ano assim. Primeiro eu comecei com essas atividades de uma conversa, uma meditação, que eu falo que quando eles chegam na escola é legal dar uma silenciada na mente, focar ali naquele momento de estar na escola, deixar o dia de trabalho lá fora, né? E que essa meditação pode ser feita no ônibus, a caminho, prestar atenção na respiração, como é que está seu corpo, sua mente, se está muito agitada. Então, a gente já tinha tido essa aula na escola, já tínhamos tido uma aula de alongamento e começou a pandemia. E eu, assim, como professora de educação física, eu não tinha contato nenhum com as mídias sociais. Para mim, era um bicho de 7 cabeças, eu não tenho tempo ao longo do dia de sentar em frente ao computador e explorar essas mídias. A única coisa que eu sabia usar era o WhatsApp. E eu sabia que os alunos também tinham esse WhatsApp, que era fácil para eles, porque qualquer pacote de dados ou qualquer lugar que eles entrassem, esse Wi-Fi era fácil. E pensei como é que eu ia fazer isso, né? Ia gravar esses vídeos via WhatsApp. Aí a minha filha me emprestou uma lâmpada, que é uma que eu uso aqui para dar essa clareada. Pensei num ambiente neutro, que é esse que eu estou aqui conversando com vocês, aqui esse fundo de armário. E comecei as atividades online, né, via WhatsApp, com isso que a gente já tinha trabalhado na escola. Comecei com a apresentação do espaço, mostrando que a gente tinha um espaço pequeno e que isso era o suficiente para a gente se movimentar. E comecei com alongamento, como a Cristina disse, que eu acho que assim é o pontapé inicial para nossas atividades. Na segunda aula eu trabalhei a meditação, porque era um momento que a gente estava muito temeroso, né? Pegou todo mundo de surpresa, a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, todo mundo com muito temor, né, das coisas que estavam por vir. E seguimos nessas aulas. Fui mesclando, tive o contato, o retorno de alguns alunos que falaram: professora, uma estava grávida, não ia poder fazer as aulas físicas, e eu tentei, nesse planejamento,
mesclar atividades que a gente mexesse o corpo, com ginástica, aeróbico, brincadeiras de ritmo, brincadeiras de coordenação, e que fossem leves, né? Quando veio o recesso em julho, agosto, eu já vim mais preparada. Já achei que esse recesso ia demorar mais um pouco, e aí peguei o planejamento que eu já usava das orientações curriculares e adaptei essa fase do folclore, por exemplo. E aí entrei com as brincadeiras, achei que a gente já estava num momento mais leve, achei que as pessoas já estavam mais soltas, já entendiam mais como a gente estava vivendo esse momento, e entrei com as brincadeiras infantis, né, que fazem parte do nosso folclore, da nossa memória afetiva, e entrei na dança com o frevo, que para mim foi muito difícil, mas foi muito divertido, e agora a gente está na fase da capoeira, que vamos finalizar no dia 20 de Zumbi, né? 20 de novembro. Professora Andréia. Acho que caiu, gente. Uma grande aceitação na escola das turmas de Peja. Sexta-feira, como a Cristina falou, passou a ser assim um dia de hoje é sexta-feira, todo mundo na escola, as pessoas chegavam cedo. Professora Andréia, você me ouve? Oi. É que você caiu e voltou e a gente perdeu uma parte da sua fala. Você pode repetir? A gente pegou a parte da capoeira, que você estava entrando na capoeira. Isso. Aí a parte da capoeira, a gente vai agora ter uma culminância no dia 20, né, de Zumbi, que eu brinco com eles que não vai ser uma roda ao vivo, mas a gente vai poder fazer um solo, cada um do que a gente aprendeu até lá. E já me sinto mais adaptada. Aproveitei as ferramentas que a ICME disponibilizou, né, através da plataforma do Paulo Freire, da Multirio. Estou tentando também me adaptar a esse momento, né? E tem dado certo, tem sido bom, mas eu não vejo a hora de estar de volta no presencial, que eu valorizo muito esse contato e esse nossas noites, né, juntas. Isso. Que maravilha, professora. Nossa, fiquei com vontade de fazer essas aulas, né? Eu adoro dançar. Eu acho que se eu não tivesse feito artes visuais, eu teria feito dança. Porque dançar é comigo mesmo. Muito obrigado, professora. Professora Andréia. Professor Oswaldo, a dança é uma ótima ferramenta para trabalhar o corpo, não é mesmo? É verdade, é bacana trazer a dança como uma possibilidade também da expressão corporal. A gente pensa muito nas aulas de educação física, se falando de forma hegemônica, né? Somente os jogos pré-desportivos, futebol, vôlei, e aí a dança ela vai surgir num nicho de grupo ali com algumas meninas ou alguns meninos se tentando introduzir. Aí quando a gente amplia essa possibilidade, né, para todos os alunos e alunas, inclusive fazendo paralelo de que a dança, os jogos, os esportes, todos eles são acessíveis a cada um, né, a qualquer pessoa. Então, a gente amplia essa questão do conceito da cultura corporal que precisa ser desenvolvido dentro das aulas, né? É interessante perceber de novo, né, que a professora Sancler traz essa rejeição inicial pelo movimento corporal, é algo que realmente é recorrente quando a gente vai dar o pontapé inicial, mas é importante destacar também que uma vez que esse trabalho ele já vem se desenvolvendo há algum tempo, essa rejeição ela tem a tendência de sumir. Os alunos que vão se chegando à escola, vão mudando ali dentro das próprias turmas, essa rejeição ela acaba desaparecendo e vai até gerando uma curiosidade, um desejo pelas aulas de educação física, né? A professora também ela fala sobre o espaço de aula que ela tem na escola, e é interessante também a gente destacar que lá no CIEP a gente tem essa configuração. Eu acho que a gente sabe que no município como um todo, a gente pegando os aspectos de espaço físico, isso não é uma realidade para todas as escolas. Então também acaba se tornando mais um desafio trabalhar a qual perspectiva de educação física escolar, com um grupo de educação de jovens e adultos e com qual capacidade física que a gente tem também para poder desenvolver isso daí.
E, por fim, achei bacana também que a professora ela traz uma perspectiva da gente pensar o que se desenvolve de educação física para fora da escola também. Que a gente não simplesmente faça da aula de educação física um momento, um evento a ser desenvolvido dentro da escola, mas que a gente consiga também desenvolver a consciência crítica dos alunos para eles levarem o que eles aprendem dentro das aulas para fora. A gente teve aí já pandemia, que a gente precisava entender o funcionamento do nosso corpo, né? E isso tudo a gente consegue trabalhar dentro das aulas também. Parabéns, professora, muito bom. Maravilha, professor Oswaldo. Professora Andréa, quer fazer mais algum comentário? Não, é isso mesmo. Aproveitando o que o Oswaldo falou, essa dificuldade que eu tive de adaptar esse espaço tão grande que eu tinha no CIEP para um espaço tão pequeno de casa, né? E eu quis mostrar para eles que era super viável isso, né? Que com o espaço em que eu coubesse o meu corpo em pé e que eu pudesse rodar os braços, né? Era o suficiente para que a gente se movimentasse e explorasse esse corpo, né? Durante esse período tão restrito, né? De mobilidade urbana. Foi isso. Maravilha. Nesse momento de pandemia, todos nós estamos nos reinventando, né? Inclusive, a Semana do PEJA está sendo transmitida, né, de forma virtual e algumas questões acontecem, né? Cair, voltar, e a gente está nesse processo todo lidando da melhor maneira possível. Bom, e agora a gente vai abrir a nossa roda de conversa para responder algumas perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta são para os profissionais da área de educação física. Bom, o que pode ser destacado como fundamental em educação física, componente curricular obrigatório de educação básica, na modalidade de ensino da EJA? Vocês podem, por favor, ampliar, né, o conceito da educação física e escolar na EJA? Ampliar mais, trazer mais para a gente o que pode ser trabalhado como educação física na EJA, né? Como é que é esse trabalho de educação física na educação de jovens e adultos? Eu chamo... Alguém quer começar a responder? Pode falar. O que está nas orientações, às vezes, está um pouco acima do que aqueles alunos realmente têm capacidade naquele momento para trabalhar. Muitas vezes a gente tem que adaptar o currículo, né, às necessidades de cada escola, naturalmente, né? E o PEJA, a proposta dele é uma proposta de integração, não uma proposta isolada, a matéria, você ensinar uma disciplina, um desporto, uma dança, como é nas orientações curriculares do fundamental. Ele tem uma proposta visando o conjunto, o coletivo, né? Não só a minha disciplina, mas também qual é o gancho que eu posso dar junto com a matéria de ciências, ou junto com a matéria de português, ou junto com a matéria de espanhol. Por que uma aula eu não falo umas palavras em espanhol, alguns comandos? Por que eu não coloco uma música, né, de outro, vamos dizer, estilo, que eles não estejam acostumados a ouvir, para poder justamente eles fazerem essa integração? Então, o trabalho do PEJA não é isolado, a disciplina não é isolada, ela é um conjunto. E, por exemplo, tem escolas que trabalham assim o ano inteiro e, por exemplo, a nossa trabalha com os pontos de culminância, que são momentos em que todos esses trabalhos se apresentam para todos poderem visualizar o que foi feito durante o período, né? O mais importante do que, vamos dizer assim, o que está no conteúdo da orientação é o que você pode, vamos dizer, resgatar para eles utilizarem para a vida. Vou te dar um exemplo. Trabalho de IMC. É legal fazer o cálculo, entender por que o aluno está acima, sobrepeso. Mas o mais importante ele vai fazer um concurso, ele precisa saber por que aquele IMC é pedido, né? Como que ele vai chegar àquilo, como que ele vai utilizar aquilo, como ele vai identificar aquilo quando ele lê em algum lugar, por quê, qual a importância, é um trabalho físico e tal. Então, justamente levar esse conhecimento para a vida fora da escola, ou trazer as necessidades dele de fora para a gente, né, trabalhar dentro da escola com os outros conteúdos. Eu acho que é o mais importante assim, dentro do currículo do PEJA. Professora Andréa, gostaria de complementar a resposta, por favor. Gostaria. A minha visão, quando comecei a trabalhar com PEJA,
era mostrar para eles que o prazer de movimentar esse corpo existiria em qualquer idade, mesmo que tivesse havido uma lacuna, porque alguns adultos ali não tiveram nem oportunidade de brincar, de explorar essas brincadeiras infantis. E de perceber que esse corpo não é... A gente não só carrega ele para lá e para cá, ele é uma fonte de prazer, de diversão também, quando a gente se movimenta e quando a gente é capaz de fazer algumas coisas que a gente achava que não era. Né? Então, eu tenho essa visão, temos ali as orientações curriculares, mas como a Cristina falou, tem coisas ali que eu ainda não consegui usar, pelo menos ano passado, né, no semestre que eu trabalhei, eu não consegui usar aquilo, não consegui encaixar no meu dia a dia de trabalho. Mas a minha visão era que eles percebessem que qualquer maneira que eles se movimentassem, ou caminhando na praia, porque a minha escola é aqui na Zona Sul, tem a praia perto, tem a lagoa, que eles se deslocassem usando uma caminhada ou prestassem atenção se tem um parque perto de casa de atividades físicas, né? Porque agora a gente tem esses blocos de exercícios, né? Que o município disponibilizou nas praças, como eles poderiam usar esses equipamentos, os projetos gratuitos que tem na praia e na lagoa para eles utilizarem, que todo mundo era capaz de brincar e de usar esse corpo saudavelmente, né? Então, eu acho que a minha ampliação assim, dessa grade seria isso, mostrar que esse corpo ele é bacana da gente usar ludicamente, com atividade, a vida inteira, independente da idade. Acho que é isso. Maravilha. O corpo como roupa de astronauta para essa existência nesse planeta Terra, né? Maravilha. Agora, eu acho que tem um passarinho aí. Eu ouvi um passarinho cantar. Não sei se é na casa da Cristina. É na sua casa, Cristina, que tem um passarinho? Eu tenho um vizinho que é passarinheiro. E eu tenho gato, né? Então já tenho tela em tudo, porque senão ele fica com o olho desesperado. Ele só quer passarinhar, ele então, né? Tem vários tipos. Pois é. Professor Oswaldo, eu gostaria que você falasse mais sobre a educação física escolar, né? Porque a gente tem o conhecimento científico e também o conhecimento no campo da educação física, que é próprio da educação física. Mas quando esse conhecimento é trazido para o contexto escolar, ele é como se o professor fosse um artista, né, e que transformasse esse conhecimento acadêmico científico em algo próprio, numa própria obra de arte, né? Eu digo que o professor é o mestre da arte de ensinar. Eu gostaria que você falasse mais sobre o trabalho de educação física na escola, né? É isso mesmo, Zé Roberto. E Cristina e Andréia, né, elas já trouxeram aqui com alguma propriedade, né, esse destaque em dar um perfil para o que se pretende de educação física escolar. E a gente vai ter educação física aí com várias utilidades, sendo trabalhado de várias formas. A gente vai ter nas academias, né, trabalhando em fitness, a gente vai ter diversas formas de trabalhar. E dentro da escola, quando a gente traz essa educação física para trabalhar na escola, a gente vai pensar primeiramente na cultura corporal. A gente vai pensar que em pensando, né, nos alunos e alunas da educação de jovens e adultos, essa cultura corporal está ali com os nossos alunos. Então, me repetindo o que eu já falei anteriormente, em primeiro lugar, a gente ter essa disponibilidade da observação. Aquilo que a gente, dentro da educação física, fala um pouquinho da anamnese, né, nas primeiras aulas, a gente conversar com os alunos, fazer os primeiros registros, ver quais são as experiências que tem, que não tem, capacidades físicas, incapacidades físicas, né? A gente tentar montar um perfil da turma e aí pegar as orientações curriculares e entender quais são as questões, quais são os conteúdos, quais são as atividades que a gente pode trazer para cada uma dessas realidades que a gente vai ter. A gente tem a cultura corporal, a professora Rosa Malhano Carvalho, né, no livro que ela publicou, Corporeidade e Cotidianidade na Formação de Professores, ela vem falar também sobre esse outro desafio que existe na educação física, em que a gente vai encontrar nas aulas de educação de jovens e adultos, onde existe uma cobrança em cima dos professores de educação física para aquilo que eles deveriam desenvolver dentro das suas aulas. Então, como uma prática
aos alunos indisciplinados. Embora isso não aconteça tanto nas aulas de educação de jovens e adultos, né? Mas aqueles alunos ou alunas que teriam como premiação poder participar das aulas, a ideia de que nas aulas de educação física a gente vai estar trabalhando o desenvolvimento de hábitos saudáveis, de higiene. A gente entender que isso daí faz parte de todo um cenário, né? Que não é algo individual. A gente precisa entender qual é o retrato que esse aluno convive, né, no coletivo de cada aluno. Então, pensar que a gente simplesmente, nas aulas que a gente vai dar, vai estar desenvolvendo ali questões de higiene, de saúde, é algo que a gente precisa estar realmente bem calçado ali dentro de cada realidade. E a liberação também das aulas, né, na frequência das aulas de educação física, porque alguns vão dizer que tem doenças crônicas, pressão alta. Professor, já não posso fazer aula porque eu tenho tal coisa, estou com dor aqui, dor ali. Então, deixar esse aluno tranquilizado, né, de que a participação dele vai se fazer realmente à medida em que ele se sentir à vontade, mas em primeiro lugar, ele precisa ouvir qual é a proposta daquela aula, que muitas vezes acontece, o aluno já fala que não pode fazer aula sem nem saber o que aquela aula vai apresentar para ele. E depois que a gente apresenta, eles acabam ali se integrando às aulas sem nenhum tipo de problema, eles têm esse prazer, né, de estar desenvolvendo a aula. Então, assim, a educação física escolar, ela tem essa possibilidade de estar trabalhando mesmo a cultura corporal, né? Resgatar algumas questões que alguns alunos que dizem que não gostariam de fazer práticas corporais, provavelmente porque eles já têm registrado alguma experiência que não foi muito agradável para esse aluno, para essa aluna. E então a gente apresentar uma outra proposta, com essa possibilidade da dança trazida pela professora Andréia, os jogos trazidos pela professora Cristina, trazer esse aluno para dentro da aula, dentro daquela perspectiva. Precisa ter alguma aplicabilidade do que a gente fala dentro da escola para o dia a dia desse aluno. Não pode ser algo que se encerre quando a aula termina. Precisa levar o que a gente desenvolveu nas aulas para fora da escola, né, para ter algum sentido. Maravilha. Agora eu vou passar as perguntas para os professores das linguagens artísticas. Primeira pergunta. O professor de linguagem artística na EJA mostra aos alunos a importância da arte e que a mesma possui outras linguagens, como a música, que está presente no nosso dia a dia. Como são realizadas essas aprendizagens, né? Como é que o aluno aprende? Eu vou chamar para responder a professora Valéria. É importante a gente dizer que a arte ela pode ser experimentada, vivida, né, e criada por qualquer pessoa. Tá? Então, é claro que a gente tem formas de passar questões técnicas, mas que isso não é tão importante para eles, né? O que é importante, eu acho que é o fazer coletivo, estar ali, a fruição, se sensibilizar com o que está fazendo, né? E isso, para mim, é o mais importante. E você falou da questão da polivalência? No caso, como a gente trabalha com todas essas linguagens artísticas sem cair numa perspectiva polivalente. Porque cada professor é formado dentro de uma linguagem artística. Você, professora de música, a professora Simone, professora de artes visuais. Como é que a gente trabalha com as outras linguagens, o teatro, a dança, né, a música, as artes visuais, sem cair numa perspectiva polivalente, né? Porque nós já superamos isso. Sim, é claro que às vezes uma manifestação artística esbarra na outra, não tem jeito, mas nós não somos polivalentes, nós não somos engessados, né? E eu acho que isso é até legal, você às vezes com um colega de profissão, né, você conversar sobre isso, porque às vezes você esbarra assim na manifestação artística dele, uma produção às vezes do aluno tem música e tem teatro, né? Então, eu acho que isso daí é uma questão que a gente tem que superar também, né?
Uma coisa também que eu vejo muito que acontece é deles acharem que eles não têm o dom, né? Eu não tenho dom para música. Muitos me falam isso, eu sou desafinado. Mas, assim, a gente tentar passar para esse aluno que a música também é uma ciência, e como ciência ela pode ser aprendida, né? Então, isso também é muito importante. Maravilha. Professora Simone, como se dá a avaliação nas artes visuais? Como é que se avalia em artes visuais? Bom, a gente busca, sobretudo no PEJA, fazer a avaliação das artes visuais pelo processo, né? Pela participação, pelo envolvimento que o aluno apresenta nessa proposta, nessa atividade que a gente venha trazendo para a sala de aula. Nem sempre o resultado final, aquele objeto artístico que o aluno produz, está dentro das perspectivas e das expectativas que ele tinha, né, enquanto fazedor daquele objeto artístico. Mas é deixar claro para ele que a construção daquele repertório visual, a construção daquele olhar voltado para enxergar além do que está ali na frente dele, que é o nosso objetivo dentro de sala de aula. Mas, sim, eu tenho a felicidade de ter trabalhos muito bons, né? Muitas vezes os alunos trazem, como a Valéria falou, eu não tenho dom para desenhar, eu não sei desenhar, né? E como o trabalho que eu apresentei para vocês, eles partiram de uma silhueta, de uma impressão de cópia comum, de reprografia comum, e fizeram desenhos maravilhosos a partir disso, né? Então, colocar para o aluno que o importante, né, que o que a gente precisa que eles apreendam nas aulas de artes visuais é essa construção do olhar, né? Olhar o mundo de uma maneira mais ampla, menos restrita. A gente vê que hoje, assim, o que trazem nas mídias, o que a gente é bombardeado nas mídias, cada vez mais vai afunilando o olhar desse aluno, e a gente procura ampliar isso, né? Muito bem como você colocou na abordagem triangular da Ana May Barbosa, né? O fazer artístico está lá, mas você vai conhecer a história da arte, você vai conhecer um pouquinho da vida daquele artista, você vai entender que a vida daquele artista tem a ver com a sua vida, né? Quando eles viram nessa proposta do projeto os corpos femininos, né? Alguns se identificaram, alguns não se identificaram, alguns se questionaram, né? E isso foi de uma riqueza de construção de conhecimento, de construção de olhar muito grande, né? E falando um pouquinho, como a Valéria tinha perguntado a respeito das linguagens, né? Eu gosto muito de trabalhar dentro dessa perspectiva das linguagens visuais se encontrando mesmo. Eu tenho uma formação no Instituto TEAR, que é uma formação realmente das artes visuais integradas com todas as linguagens da arte, né? Então, nessa aula da representatividade feminina, nós ouvimos músicas que falavam das mulheres, né? Muitos sabiam as letras, né? Então, a gente vai colocando um cadinho dessas linguagens. Nós assistimos filme também, a gente viu um filme sobre a vida da Frida Kahlo, né? Um filme que foi bastante questionado e discutido em sala de aula, porque a Frida se coloca de uma maneira, muitas vezes, que foi de encontro ao que aqueles alunos têm para eles próprios, como moral, como pensamento, né? E as linguagens da arte estavam ali, circulando dentro de sala de aula. A produção foi em artes visuais, mas as artes elas estavam integradas em sala de aula, né? E eu procuro trabalhar dentro dessa perspectiva, de trazer as linguagens para o contato dos alunos, né? A própria música, né, como a Valéria falou, muitos gostam dessa, não gostam daquela, né? Eles escutando Chico Buarque. Poxa, professora, mas essa música é velha. Eu falei assim, tá, mas escuta, pelo menos escuta o que ela está falando, lê a letra, né? E aí, isso, quando a música acabou, o cara já estava cantando a música,
né? Então, essa coisa vai entrando de uma maneira delicada e vai ocupando o espaço dentro daquele corpo do aluno, né? Então, eu acho que, de uma maneira ou de outra, a gente vai misturando, e é nessa mistura que a coisa acaba dando certo, né? E aí, no final, o que foi a avaliação? Foi eles verem, né, como a arte está presente na vida da gente, como a representatividade da mulher ela vem sendo feita ao longo da história e como esse olhar deles hoje precisa ser ampliado, precisa ser modificado, né? A gente vê muita questão feminina circulando nas redes sociais, e isso foi muito bom ver e poder avaliar, né, que essa proposta entrou nos alunos, né? Ela passou a fazer parte da vida deles a partir dos nossos encontros, das nossas aulas. Foi muito bom. Maravilha. Bacana, né? Que a professora Simone falando, né, do processo, né, que a avaliação se dá nesse processo. Eu lembrei de um autor chamado John Dewey, né, que foi um grande influenciador, inclusive do Anísio Teixeira, que ele tem um texto que ele fala da arte como experiência, né? E nesse texto ele fala que o processo é mais importante do que o resultado final. Justamente o que a professora Simone colocou. E a professora Valéria também trouxe uma questão, né, que muitos alunos falam, mas eu não sei desenhar, eu não sei cantar, eu não sei tocar um instrumento, né? Que eu não sei fazer arte, eu não sou artista. Que na verdade a arte, né, todo mundo tem potencial para fazer arte. E aí eu lembrei de um outro autor, que é o Ernest Fischer, que ele fala, né, que a arte é o melhor trabalho do humano, né? É o trabalho que se faz com prazer. E cantar, dançar, produzir um desenho, produzir uma pintura, tudo isso faz parte, né, da nossa essência como humano de transformar e comunicar. Bom, muito boa. Esse período da pandemia, só para completar o sentido, esse período da pandemia inundou a gente de arte, né? Inundou, com lives de artistas, com filmes sendo liberados em plataformas gratuitas, né? Então a gente foi imerso na arte todos esses meses. A arte salva, né? Muito boa. Muito boa essa troca de ideias, professores. Eu quero agradecer a presença das professoras convidadas da mesa de hoje, o professor Oswaldo, que fez a mediação junto comigo. Obrigado por terem compartilhado suas práticas com a gente. Obrigado também a vocês, profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, por terem nos acompanhado até aqui. Não se esqueçam de que essa conversa de hoje e as outras da semana do PEJA serão transmitidas pelo canal da Multirio no YouTube e depois ficarão disponíveis por lá. Por isso, aproveite para se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações para você receber todas as novidades produzidas pela Multirio. Além disso, vai lá no portal da Multirio, conheça e acesse os materiais educativos, programas, jogos, filmes que podem apoiar a sua prática em sala de aula, mesmo que virtualmente. E tem ainda o canal de stream, o Assista Multirio, com toda a produção para a TV, web, reunida num só lugar e organizada por nível de ensino. E participem dos encontros de amanhã, ok? Tchau, tchau. Um beijo no coração de vocês.